Maravilha, maravilhosa, eu sou Jardel Beirão, especialista em vida, e hoje eu quero conversar com você sobre esse código Vencendo a Ansiedade, sobre a ação do medo e da ansiedade no seu cérebro, em conformidade com a neurociência. Vamos nessa? Mas antes disso, aproveita e se inscreve aí no canal, marca o sininho e no final deixa os seus comentários. Vamos? Hoje eu quero abordar com vocês como é que a neurociência hoje interpreta a ação do medo e da ansiedade no cérebro. Nem sempre foi assim, até porque o conhecimento e a informação que a gente tem hoje de neurociência é muito avançada. Então o medo, a gente precisa entender o seguinte: toda ação de medo e ansiedade tem origem numa questão de ameaça. Então você imagina uma ameaça. Como é que você percebe essa ameaça, Joana? Carolina, como é que você percebe essa ameaça? A ameaça você percebe normalmente pelo córtex visual, que é aqui atrás. Então, quando você vê uma ameaça, qualquer tipo de ameaça, você acordou à noite, viu um vulto, você passou na rua, passou um cachorro bravo, você passou num lugar estranho, você viu uma figura meio estranha, então você viu, então você tem uma ameaça. Tudo inicia, medo, ansiedade, insegurança, tudo começa com uma ameaça. Porque toda a nossa estrutura fisiológica é para que a gente esteja atento, alerta, para vencer as ameaças e se manter vivo. Por isso, lá no código 7, eu falo dos níveis da ansiedade. Ansiedade normal e ansiedade patológica. Né? Depois vale a pena você... tipo um susto, é isso aí. Você viu, disparou, isso é uma ameaça. Beleza. Então essa ameaça que está aqui atrás, né, no nosso córtex visual, ela vai mandar mensagem. A primeira mensagem que ela manda mais ou menos para a base aqui, por dentro seria mais ou menos aqui, mas lá no meio, que é uma glândula que eu já abordei num outro código também, a amígdala. A amígdala, ela é uma glândula que recebe essa mensagem da ameaça, e o que ela faz? Então ela manda uma outra mensagem para as glândulas suprarrenais. E o que essas glândulas fazem quando elas detectam? Então, córtex visual manda mensagem para a amígdala recebe essa mensagem de que tem algo ameaçando, e o que ela faz? Ela manda mensagem para o córtex, ela manda a mensagem para as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são as glândulas responsáveis pela produção da noradrenalina, que é o hormônio do medo. É o neurohormônio do medo, na verdade, a noradrenalina. Quando ela começa a produzir a noradrenalina, você começa a ter as respostas fisiológicas. Então, ameaça, córtex visual, normalmente pelo que você viu, manda para a amígdala manda essa mensagem para as glândulas suprarrenais, que começam a produzir o hormônio do medo, que é a noradrenalina. Aí você começa a ter as respostas fisiológicas. Taquicardia, a respiração fica ofegante, os seus músculos começam a tensionar por causa também da produção de cortisol, que vai junto. Na verdade, uma descarga adrenérgica. A adrenalina vem com essa descarga tão grande devido à ativação da amígdala. Então a primeira coisa que vem aqui, estímulo, ameaça detectada, mensagem para a amígdala, mensagem para as glândulas suprarrenais, produção de noradrenalina, resposta fisiológica, pupila dilata, as mãos suam, movimentos peristálticos, músculo contrai, taquicardia, dor no peito, tudo isso são respostas fisiológicas que acontecem. Olha que coisa interessante. Então você chega à conclusão de que a amígdala, ela é a responsável pelas respostas fisiológicas.
Agora, olha que coisa interessante. Do mesmo jeito, quando tem também essa resposta, essa ameaça aqui, né, no córtex visual, junto manda-se uma mensagem para aqui, que é o córtex pré-frontal, bem aqui. E o córtex pré-frontal é responsável pelo quê? Ele é responsável pela consciência do medo. Olha só. Então, na mesma hora que houve uma visão da ameaça, a percepção, que foi para a amígdala e que mandou a mensagem também para a dor de cabeça, também, que mandou a mensagem para as glândulas suprarrenais, que começam a produzir a noradrenalina, vem também a mensagem para o córtex pré-frontal, que tem a consciência. Se você observar o código passado, eu falo do pensamento acelerado. E o que é o pensamento? Pensamento é um evento mental. Um evento mental que busca registros de coisas que você já viu, já vivenciou. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal, que é responsável pela consciência, pelo julgamento, pela explicação e pelo significado do medo, ele busca nas suas memórias registros daquilo que você viu, daquela ameaça, para poder dar sentido. Então ele vai ser responsável para tomar consciência. Você tomou um susto, como falou a Joana. Susto, ameaça, tuft. Mensagem para a amígdala, mensagem para o córtex pré-frontal. Aí o que acontece agora aqui? Sentido. Ele vai buscar. Susto de quê? Vulto. Qual foi os últimos registros? Um vulto escuro, não era nada, era um galho de árvore, era a cortina balançando. Então ele minimiza o medo e a ansiedade. Por quê? Porque o significado que teve aquele susto, aquela ameaça, ela minimiza. Agora, se lá atrás ele buscou nas memórias, seja bem-vinda, Keila, lá atrás ele buscou nas memórias, e os registros são de vulto, homem invadindo a casa, vulto, ladrão, balançado, não era balançada a cortina, era alguma coisa realmente que gerou pavor, então ele supervaloriza o significado do susto que você tomou agora. Olha que coisa interessante. Então, veja bem, vou voltar para você entender. Aqui atrás, ameaça, córtex visual, vi. Vou usar esse exemplo do vulto. O que eu vi, Joana? Eu vi um vulto, me assustei. No mesmo momento, essa ameaça surgiu. Mensagem para as glândulas que vão produzir a noradrenalina, as glândulas suprarrenais. Noradrenalina produzida, reação fisiológica. Dor de cabeça, contração muscular, peito doendo, músculos tensos, mão suando, movimento peristáltico, pupila dilatada, tudo isso é fruto do medo. Ao mesmo tempo, sai a mensagem também para o córtex pré-frontal. Ele vai dar significado. Então, ele vai, como pensamento, ele busca registros na memória. Ele puxa uma memória. Se os mais recentes e mais fortes do vulto, que me assustou, que está gerando tudo isso, as respostas fisiológicas já estão acontecendo. Mas, se na memória ele buscou, não, o vulto era uma cortina, era um galho de árvore. Às vezes passado, sempre quando eu levantei, que eu fui na janela, que eu olhei, não era nada. Aí ele... Ou seja, o significado que foi dado àquele susto minimiza tudo o que aconteceu. Você não vai ficar ansioso, você vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a taquicardia. Agora, se ele busca nas memórias e ele encontra, não era alguém invadindo a casa. Aí, a última vez foi assim. Então, olha que coisa interessante. O que eu quero mostrar para você? Tudo isso acontece aqui. Então, aí que é muito interessante para a gente poder perceber o seguinte: essa ameaça, ela passa pelo sistema sensorial. Ela vai gerar o medo e vai trabalhar o circuito, as respostas defensivas do circuito de sobrevivência. Aí é que entra o tratamento. Presta atenção. Olha que coisa interessante. Nós temos duas formas, pelo menos, de tratamento. O quê? Quando eu tomo só uma questão medicamentosa, onde é que o medicamento atua? Aqui? Não. Aqui, na amígdala.
Olha só. Então, o medicamento, ele trabalha a amígdala. Digamos que você tem um traumatismo craniano e aí você teve uma perda da amígdala. Você tem dificuldade você muda, olha que interessante, você pode mudar a forma que o seu corpo reage, mas você continua tendo o sentimento de medo e de ansiedade. Por quê? Porque a amígdala não é responsável por isso. Então, quando você toma uma medicação, é interessante essa coisa que são normalmente os antidepressivos, né, que são usados nesse esquema, eles trabalham na amígdala. Para quê? Para diminuir os seus sintomas fisiológicos. Diminuir a taquicardia, diminuir. Por isso que a pessoa que só toma medicação, ela está ali zen, mas se ela parar, o que acontece com ela de novo? Ela tem o efeito rebote. Ela volta a ter o medo, ela volta a ter ansiedade, e sempre em graus maiores. Agora, você toma medicação para trabalhar a sua amígdala, para diminuir os seus efeitos fisiológicos, a fim de que os outros tratamentos influenciem, trabalhem no córtex pré-frontal, que é onde tem a percepção. Então, terapia, hipnose, exercício físico, mudança alimentar, mudança da forma de vida, é para quê? Para treinar o teu cérebro para a forma de encarar a vida. Ele vai ficar forte. Então ele mesmo vai começar a produzir os neurohormônios que você precisa para agirem na amígdala e para baixar a questão física. Então, se eu mudo a minha percepção, eu mudo a forma que o meu corpo reage. Isso é legal demais. Só que muitas vezes eu não consigo mexer na percepção enquanto o meu corpo está... Se eu estou em pânico, se eu estou em crise. Então a medicação entra agindo na parte da amígdala para que diminua a minha reação fisiológica, para que eu possa ir treinar. Vê se não é certinho com aquele exemplo que eu utilizei, se a gente precisa de medicação ou não, quando eu uso o exemplo da coluna que trava e você precisa de medicação para destravar a coluna, para depois fazer a fisioterapia, para depois fazer a ginástica, para fortalecer com a musculação. Ou seja, a medicação vai agir na amígdala para baixar a minha reação fisiológica, para que eu esteja aberto, para que eu possa treinar. E aí a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a hipnose clínica, e aí você vai mudando a forma de perceber. Então, conforme eu mudo a forma que eu percebo no córtex pré-frontal, eu mudo a reação também. E aí o meu corpo... Aí sim! Por quê? Porque medo vai existir. Como a Joana falou, susto eu vou tomar o tempo todo. De vez em quando eu tomo susto na vida. A gente não toma, vai cair, não sei o que e tal. Só que, se o meu cérebro está treinado, as minhas emoções estão treinadas, os meus registros estão treinados, através de um processo terapêutico, se ele está treinado, eu tomo o susto, mas não vejo o susto como uma grande ameaça. Então, meu corpo mesmo vai aprendendo a trabalhar com o medo e a manter o estado ansioso, a ansiedade dentro do estado da ansiedade normal. Claro que esse treinamento, isso é vida. Eu vou cair da cama. É uma coisa, eu vou cair da janela. É uma outra ameaça. Mas aí há equilíbrio com a realidade. Então, a importância, quando eu fico só na medicação, eu fico só anestesiando a amígdala. Mas eu posso não ter reações fisiológicas, mas eu continuo tendo a sensação de medo. Agora, quando eu tomo a medicação e eu faço o trabalho, que são os outros tratamentos, eles vão trabalhar no sistema cognitivo, eles vão trabalhar na memória de trabalho. Isso é que é legal. Enquanto que a medicação trabalha no circuito de sobrevivência, anestesiando a amígdala para ela estar em ordem, e aí a terapia e os outros tratamentos, eles vão estar ali trabalhando no sistema cognitivo, na parte mental. Por isso, quando eu falei do circuito da ansiedade, que eu falo de sintomas físicos, que eu falo de questões mentais e cognitivas, e que eu falo de questões comportamentais, se você não trabalhar tudo, você não tem uma restauração realmente do processo de vitória com a ansiedade. Entender tudo isso, hoje a gente percebe pelo avanço que a neurociência tem.
Mas antes a gente não tinha essa concepção. Antes, os médicos achavam que tudo acontecia na amígdala. E não é. Parte da amígdala é questão fisiológica. E a parte do córtex pré-frontal é questão de percepção. Então, se eu mudo a maneira que eu percebo, eu mudo a maneira que eu sinto. Beleza? Dá uma olhadinha nos outros códigos que você vai fechando tudo isso. Resumindo a história, tem hora que você precisa mesmo da ação medicamentosa para trabalhar na amígdala. Mas só ela não basta. É importante fazer terapia, é importante mudar a forma que você percebe, é importante mudar a forma de viver, de conduzir a tua vida com atividades físicas, com a maneira que você se alimenta.